como é que vocês estão? Cheguei para mais uma leitura de vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Karina. Essa é mais um capítulo, né? Esse é mais um capítulo das leituras Escolha Sua Opção. Como vocês estão vendo pelo título, a gente vai falar de alguns dons, né, do que vocês herdaram já dos ancestrais de vocês e que podem ajudar vocês nessa vida aqui. É como se fosse faz parte já do meu DNA ancestral. E é interessante eu ter isso em mente, né, para eu aproveitar da melhor forma possível e até entender um pouco algumas coisas sobre mim. Para alguns de vocês, isso pode estar muito adormecido, então vocês podem sentir assim, não tem tanto a ver comigo. Talvez esteja adormecido em você ou muito uma coisa de eu até sinto isso em mim, mas eu não estou conseguindo expressar. Tá? Então eu vou tentar até dar um cenário assim de como vocês são, como que tá a vida de vocês, até para vocês verem se é a história de vocês ou não. Lembrando que o tempo de cada leitura fica no box de descrição e fica também no primeiro comentário, tá? Vocês que têm mais dificuldade. Se concentrem nos arquétipos que tem aqui e nas pedras, aí vocês escolhem. A gente tem o grupo número 1 com a ametista, e o arquétipo do escorpião, grupo número 2 com a selenita e o arquétipo do ovo cósmico, e o grupo número 3 é o quartzo rosa com o roxinol. Pausem e meditem aí com calma, vou pausar um pouquinho aqui também para eu me ajeitar, e é isso, só um minuto. Pessoal que escolheu o grupo 1, né, o arquétipo do escorpião, aqui tem uma energia bem intensa, não só pelo signo de escorpião em si, que já carrega um pouco disso, né? Alguns de vocês podem até ter no mapa, mas também pelo arquétipo no geral. Aqui eu tô vendo pessoas intensas, pessoas profundas, pessoas que sabem usar do silêncio, sabem usar inclusive da paciência, para transmutar até algumas energias mais densas e até para benefício, não só próprio, como da humanidade também. Por favor, energias para o grupo 1, que é importante eles saberem. Tem gente aqui que pode gostar do que é diferente, do que geralmente as pessoas talvez tenham algum receio. Do que geralmente aqui talvez alguém falaria que, sabe, esse negócio é estranho. Eu me interesso por assuntos que é como se vocês conseguissem transmutar algumas energias densas. Por exemplo, Karina, eu tenho muito interesse pela área da saúde. Eu trabalharia como enfermeira, como médico, talvez eu trabalharia naquela parte mais de, sabe, aquela preparação de uma pessoa, de um corpo pro funeral. Isso está muito específico, né? E eu tenho certeza que algumas pessoas vão falar, meu Deus, que assunto é esse? E é nesse nível aqui que vocês têm o dom de entrar em algumas coisas aqui que as outras pessoas falariam, meu Deus, eu não faria isso. Alguns de vocês podem ter, vocês que têm ligação, inclusive, com algumas religiões de matriz africana, vocês conseguem, principalmente energias de esquerda muito forte no campo de vocês. Vocês conseguem transmutar algumas coisas aqui. Trabalhar com energias densas para limpeza, por exemplo. Ou cuidados paliativos. Se eu fosse da área da saúde, eu trabalharia com isso. Ou vocês têm o dom de lidar muito bem com situações delicadas ou situações que geralmente algumas pessoas não lidariam. E alguns de vocês podem ter entrado no oposto disso, de talvez estar tão reprimido em mim que para algumas coisas às vezes eu travo. Eu não sei, sabe? Isso daqui é uma energia muito intensa, só que ela pode vir com uma energia de ser um pouco reprimido.
em relação às emoções. Eu sinto muito, então eu não consigo expressar, ou, por exemplo, quando alguém não está muito bem perto de mim, eu não sei bem como agir. Na verdade, vocês sabem. Isso daqui já vem com vocês. Talvez vocês não estejam, entre aspas, praticando nessa vida. Vocês que estão no oposto disso daqui. Então eu tô vendo pessoas que não é o normal, sabe? O meio termo. Ou vocês se dão muito bem, ou vocês têm aversão. Ou vocês não se dão nem um pouco. Ou eu lido muito bem com as emoções de algumas pessoas, eu consigo, por exemplo, ser um psicólogo. E as pessoas me perguntam, nossa, eu não sei como você consegue, porque é muita energia e não sei o quê. Ou você é assim, ou você simplesmente não consegue lidar. Não tem um meio termo. Tá, por favor, energias para esse grupo 1. O que eles precisam saber? E saibam que isso daqui também é a força de vocês, tá? Energias para o grupo 1. Cavaleiro de Paus. A força no sentido de o que pode ser um pouco denso, o que pode me machucar, o que pode ser o meu veneno, também é algo que me faz bem, é algo que eu consigo transmutar. Tem gente que tem muito forte energia de fênix, assim, de ter passado por algumas coisas que são extremamente delicadas, extremamente difíceis. Alguns de vocês tiveram perdas na família, muitas perdas na família, e vocês conseguiram perseverar. E isso daqui vem um pouco com vocês. O que o grupo 1 precisa entender sobre os dons ancestrais deles? Isso daqui eu acho que está emergindo agora para vocês, inclusive. Parece que esse caminho está se abrindo agora para vocês. Está sendo trazido como uma informação. Então, essa energia em vocês pode ser que ela estivesse adormecida por um tempo e agora está emergindo. Alguns de vocês estão emergindo no sentido de eu estar descobrindo isso como um dom bem espiritual meu mesmo. E aí eu estou fazendo transformações na minha vida. Eu posso estar mudando de carreira, eu posso estar mudando a minha postura. Tem gente aqui que tem uma energia muito empática, como aquilo que a gente chama de esponja, sabe? Por vocês absorverem também muita energia, vocês podem estar mais seletivos. É como se vocês tivessem uma sensibilidade tão grande que, se vocês não souberem trabalhar, a energia do outro fica em vocês e vocês acabam doentes. Um exemplo, conheço muita gente que lê tarô, né? E tem isso. Tem esse dom, quase que para alguns de vocês, um dom mediúnico mesmo. Então, tem que tomar muito cuidado. Essas pessoas, elas atendem particular, né? Faz uma leitura particular e acabam doentes nos outros dias. É normal a gente sentir alguma coisa, mas eu tô falando com pessoas que realmente são extremamente sensíveis quando se trata disso. Vocês têm o dom de transmutar energias densas. E isso daqui pode ter causado, sim, muitas coisas para vocês e pode estar aflorando no sentido de, ó, aqui muito forte alguém trazendo isso, uma energia espiritual trazendo isso para que vocês tenham consciência e saibam trabalhar isso. E aí eu não atraio pessoas que elas precisam de algum tipo de cura. E essa cura que eu tô falando, né, essas energias densas, não precisa ser uma coisa de saúde em si. Um exemplo bem prático, Karina, eu sempre atraí relacionamento amoroso em que a pessoa precisava de algum cuidado. E eu virava, tipo, a cura da pessoa. Eu virei ONG. ONG de mulher, ONG de homem. E aí eu cuidava da pessoa lá emocionalmente, eu dava o suporte emocional, financeiro, sei lá o que era. A pessoa tava com a vida boa, né? Tava bem, e a pessoa ia embora. Eu sempre atraí pessoas meio bagunçadas.
Porque, de certa forma, é como se vocês fossem um ímã para isso. E isso é bom, não essa energia, a gente está falando de dom, é algo bom. Só que você precisa ter consciência disso para você saber usar e não cair nessas armadilhas. Transmutar, né? O que o grupo 1 precisa saber desses dons aqui? E parece que esse caminho está se abrindo para vocês nesse sentido, porque vocês não estavam muito conscientes disso. Ou se vocês estavam conscientes, vocês não estão sabendo muito bem como usar. Olha isso daqui, 2 de espadas no fundo do deck. Eu não sei o que fazer com isso que você está falando, Karina. Inclusive, queria fugir. Queria ir para outra direção, queria ser outra pessoa, eu queria sentir menos, eu queria ser menos estranho, talvez, porque eu me interesso por algumas coisas que ninguém se interessa, que as pessoas acham que eu sou meio esquisito, e não é isso. Ou acham que eu sou meio que do mal, meio dark demais, não sei o que é, né? Principalmente aqui quem trabalha com... eu tô sentindo muito forte essa energia de alguns médiums assim, mas trabalhando com algum tipo de magia que quem olha de fora e fala, meu Deus. Inclusive eu conheço uma pessoa assim, ela faz limpeza. Então, por exemplo, Karina, fizeram uma amarração para mim, bloquearam meus caminhos, sei lá. Ela te ajuda a fazer isso, a limpar, né? E quem olha de fora pode pensar, nossa senhora, isso daí é do mal. E não é, ela transmuta energias. Enfim, tô vendo pessoas com esse tipo de dom aqui, que não é qualquer um, não é qualquer um que faz isso. Por favor, Cavaleiro de Paus, não é qualquer um que transmuta, anda pelos mundos que vocês conseguem andar muito bem. E se vocês não souberem lidar com isso, talvez vocês se afoguem, vocês se afundem nas emoções de vocês. Inclusive, vocês fiquem meio perdidos, meio confusos aqui. Porque vocês podem sentir que é mais um peso do que um dom. Cavaleiro de Paus. A carta do karma invertida. Deixa eu ver como é que tá esse deck aqui, só para ter uma noção. Que os meus decks, eles são o que eles querem ser, né? Tá. Vamos lá. Alguns de vocês, isso daqui tá ligado a algum karma de outras vidas de vocês. Essa leitura é extremamente espiritual, tá? E me parece que isso está sendo aflorado agora para que vocês quebrem essas energias, quebrem esse karma. Vocês estão encerrando um karma aqui na vida de vocês. E isso vai ser, inclusive, muito intuitivo. Vocês podem estar tendo sonhos, estar tendo algum tipo de inclinação para algo que antes vocês não tinham. Karina, antes eu não me interessava pelo mundo oculto, pela essa parte mais esotérica. Antes eu era, sei lá, evangélico e agora eu tô interessado na Umbanda, não sei, sabe? Ou em assuntos aleatórios. Antes eu era, sei lá, bancário, eu era contador, não sei, e agora eu tô me interessando pela área da saúde, sabe? Esse tipo de coisa. Parece que vocês estão sendo chamados agora, tem um karma sendo quebrado, vocês estão sendo chamados para despertar em relação a isso. Por favor, o karma. Cavaleiro de espadas invertido. Isso ficou muito tempo na energia de vocês e eu tô sentindo que pode ter trazido uma energia de eu me sentir perdido. Eu me senti extremamente perdido. Alguns de vocês podem ter sido muito rebeldes na adolescência. Tô vendo pessoas, inclusive, mais velhas. E rebelde de acordo com a época de vocês e de acordo com o que vocês consideram como rebelde, tá? Para cada pessoa, rebelde é uma coisa. Depende também de onde vocês vivem, né? E na real, parece que vocês estavam replicando esse karma.
E agora é para vocês terem consciência disso e transmutar. Alguns de vocês vão guiar pessoas, tá? Vocês guiam pessoas no sentido de ajudar elas até a entenderem o papel delas na sociedade. Clarifica, por favor, a lua. Acho que eu quero continuar aqui. Por que esse cavaleiro de espadas? Vocês tentaram fugir disso. Inconscientemente. Nossa, agora a carta de vocês que virou aqui, com as de ouros. Eita! E esse as de ouros invertido aqui, eu vou falar o que aconteceu. Alguns de vocês, em alguma vida aqui, vocês podem ter mexido com algum tipo de magia, mas no nível de matéria mesmo. De eu não ter sido muito legal com pessoas aqui. Eu era rebelde naquela época nesse nível. E eu fiz muito dinheiro com isso. Vocês tinham um poder muito grande. Financeiro mesmo. Não só financeiro, mas vocês realmente sabiam o que vocês estavam fazendo aqui quando se tratava disso. E me parece que agora, nessa vida, eu não sei se vocês ficaram perdidos muito tempo, até de carreira e financeiro. Tive dificuldades aqui e não tô falando como castigo, tá, gente? Nesse nível de karma aqui que as pessoas falam, que é o que geralmente a gente entende. Ah, o teu karma, você tá sendo cobrado por... Não entro muito nessas, tá? Nessa vida aqui, eu não sei, por vocês estarem perdidos de alguma forma aqui, tem um pouco a ver com... Na energia de vocês não queriam repetir. Eu não quero ser aquela pessoa que eu fui em alguma outra vida. E para alguns de vocês era só porque vocês não estavam entendendo e encontrando esse caminho desse dom aqui. Parece que tem vamos pôr assim, um guardião, um mentor que está despertando isso em vocês. Teu destino não é sofrer com esse seu dom, porque isso aqui a gente está falando de dom, não é um castigo. Teu destino não é sofrer com isso. Na verdade, teu destino é transmutar essas coisas aqui e fazer o melhor que você pode fazer e viver da melhor forma que você pode viver. Tem gente que acaba encontrando pessoas de outras vidas aqui em que vocês ajudam. Como se tivesse um laço energético entre vocês, no sentido de, na outra vida eu meio que não fui muito legal com essa pessoa e nessa vida eu tô reparando. Aí é uma reparação. Entendam, vocês não estão sendo castigados por nada. Por favor, clarifica a lua. Nove de paus. E aqui vocês podem chegar muito no nível de ter tentado, tá difícil, ter tentado resistir a essas energias, a um chamado que vocês já tinham. Eu tô achando que vocês já sentiam algumas coisas aqui, só que vocês estavam tentando resistir. Eu não quero não quero andar por esses caminhos, seja lá quais caminhos sejam esses, talvez de mediunidade, talvez da minha intuição, eu ser essa esponjinha que eu sou, sabe, meio que puxar ou atrair pessoas que necessitam de algum tipo de cura. Tem gente que pode ser algum médium de cura aqui. Vocês tentaram resistir a isso. E alguns de vocês podem estar resistindo ainda, tá? Eu tô recebendo sonhos, recebendo algumas informações, me parece que tem algum tipo de guardião tentando se aproximar de vocês e vocês estão resistindo. Tô resistindo a um chamado aqui. E eu tô falando de algo bem espiritual, mas vocês podem estar... É espiritual, mas não é necessariamente um carinho. Não tô sentindo nada de trabalhar com o mundo esotérico. Não precisa ser isso. Pode ser só eu trabalho, eu tenho algo que eu me interesso e tem algo que paga as minhas contas. E eu tô meio que assim, na dúvida sobre o que fazer.
Eu tô levando duas coisas ao mesmo tempo aqui. E na real, olha isso daqui, vocês já foram chamados já, vocês já ouviram. Só que vocês estão realmente pensando. Alguns de vocês, ou vocês receberam, ou vocês vão receber alguma comunicação aqui. Falando, ó, teu caminho é pra lá, por que você não vai? Aí você vai ficar muito igual esse menininho aqui, ó. Nesse nível de, não sei se eu acredito nisso, não sei se eu quero, não sei se é pra mim. Tá. E o que o grupo 1 precisa entender dessa situação? Parece que não tem muito como vocês fugirem disso. Rainha de espadas, 5 de copas, entendam que são dons, tá? Não adianta você tentar passar, tipo, eu me esconder, tentar passar despercebido, porque a sua história tá ali. O que o grupo 1 precisa entender dessa história? 9 de ouros. Por eu não... 9 de copas, aliás. Por eu não querer... Alguns de vocês estão resistindo a isso porque em algum momento ali, como eu disse, na vida passada, é como se vocês tivessem tido uma postura mais autocentrada. Eu fui um pouco egoísta, então eu usei esse meu dom exclusivamente para me beneficiar. E eu posso ter feito mal para pessoas, eu ter machucado pessoas no caminho, ter usado desse meu dom para talvez manipular algumas pessoas, talvez mexer com algum tipo de magia, vamos por assim. Eu usei da confusão das pessoas, do meu dom para fazer o que eu queria. Nessa vida eu escolhi ser diferente, mas assim, imagina que é um dom. Não é sobre você fugir de quem você é sobre você transmutar isso, ser diferente, fazer algo diferente. Entendam que vocês são pessoas extremamente sensíveis e profundas. E que vocês podem cair no lado sombra desse dom, vamos por assim, né? Dessa essência de vocês reprimirem muito as coisas, de vocês serem mais fechados e até de vocês acharem que vocês não merecem. Eu não mereço ser feliz. Continuando aquele exemplo lá de eu ter um relacionamento. Eu tô atraindo pessoas que elas precisam de algum tipo de cura, então eu não devo merecer ser feliz, porque eu só atraio umas pessoas bizarras. E não é sobre isso. Vocês conseguem transmutar esse negócio. Você não foi destinado a algum tipo de sofrimento, não caiam nessa. E tem gente que tá tentando entender algumas coisas aqui mais espirituais muito pelo racional, isso não vai funcionar. Experiência própria. Rainha de espadas. Sente energia de peixes, escorpião, no fundo do deck aqui, gêmeos, libra e aquário. 4 de espadas. Por favor, rainha de espadas. É como se vocês quisessem passar despercebidos por algo. 10 de copas invertida. Pelo dom de vocês, para alguns de vocês, por um chamado espiritual, vocês podem estar vendo, ouvindo algumas coisas, sonhando com algumas coisas. Para alguns de vocês, tem algum tipo de guardião, de mentor se comunicando com vocês através dos sonhos. Tem um bloqueio aqui em relação a alguma crença que vocês têm, religiosa muito forte. Por exemplo, eu sou, sei lá, católico. Sou cristão, vamos por assim. E aí tem algum tipo de mentor, alguma coisa assim, tentando se comunicar comigo e eu tô resistindo porque meio que nas minhas crenças isso aqui não tem cabimento. Isso daqui é assustador. Um exemplo, né, gente? E vocês estão tentando se fazer de morto aqui. Tipo, deixa eu passar despercebido por isso. E de certa forma aqui, alguns de vocês, é como se o destino, a vida,
estivesse tentando abrir caminhos para a felicidade de vocês, e vocês estão negando essa felicidade. Tô sentindo que vocês se culpam por algumas coisas da vida passada de uma forma bem inconsciente, tá? Clarifica, por favor, o 9 de ouros. Aqui tá 9 de copas. Essa questão de 9 de copas e eu tá falando 9 de ouros tá muito intenso para vocês, uma necessidade de vocês entenderem que vocês podem manifestar um contentamento individual. Eu posso ganhar dinheiro com esse meu dom, eu posso me sentir bem fazendo isso. Vocês precisam entender que vocês podem, que vocês devem. Não se sentir culpados por querer algo para vocês e talvez até priorizar vocês em algumas coisas. Karina, eu realmente, as pessoas aqui, eu tenho o dom de ouvir, sei lá, e as pessoas me procuram por isso. Não se sintam obrigados. Tem aqui uma questão de limites. Talvez vocês tenham dificuldade de impor limites em algumas pessoas porque vocês se sentem egoístas. E não é sobre isso. Aqui tem um chamado muito grande para que vocês se abram para manifestar um contentamento aqui. Por favor, 9 de copas. Olha isso, 10 de ouros invertido. Tem gente que pode muito focar no emocional aqui, inclusive, e ficar todo confuso em relação a isso e não ganha dinheiro. E eu acho que isso daqui é um dom, ou eu já trabalho com essas coisas aqui no nível em que eu não ganho tanto dinheiro do jeito que eu deveria ganhar. Porque eu acho que eu tenho que ajudar, porque isso, porque aquilo. E aqui tem um chamado grande para vocês manifestarem abundância financeira. Trabalhar, um chamado aqui para trabalhar crenças limitantes envolvendo vida financeira. 10 de ouros aqui. E até familiar, do quanto eu me sinto merecedor de manifestar um casamento tranquilo, família ou uma vida material estável, sabe? Trabalha aqui, trabalha, isso aqui é um trabalho, essa carta aqui, tradução literal, é o lado sombra. E eu tô vendo que para alguns de vocês tem algo que assombra vocês de outra vida. Alguns de vocês têm muito forte aqui. Vejam se vocês estiverem sonhando com alguma coisa que vocês tenham com essa figura aqui. Essa figura. Algumas coisas que vocês acham que é meio macabra. Isso daqui pode ser um guardião muito forte, Exu, caveira, Exu, sabe? Esses guardiões aí. Principalmente Exu caveira. Isso pode... Tem coisas, tem crenças, vamos deixar bem geral aqui. Tem crenças que assombram vocês. Envolvendo dinheiro, envolvendo estabilidade. Vocês vêm com alguma ferida de outras vidas aqui. Porque vocês estão... Inclusive, vocês podem ter ficado em outra vida achando, acreditando muito nesse negócio de karma, de tipo, eu vou sofrer as consequências de algo que eu tô fazendo. Isso pode ter carregado, ter sido carregado para essa vida, e nessa vida você assim, você não quer. E me parece que tem um guardião aqui, algum guia de vocês que vem muito com uma energia de ajudar vocês a transmutarem isso daqui. A vocês se abrirem e entenderem que isso daqui é tipo um dom e que você pode manifestar segurança com isso. E que você tem que saber lidar, estar consciente desse dom para saber lidar com as energias que estão próximas a vocês. Para que você não seja sugado, para que você não fique esgotado com isso, tá? É isso que eu tenho para vocês. Qual que é o conselho final aqui para esse grupo? Eu vou tirar com o Anjos e Ancestrais. Falei muito na leitura de vocês, então resumindo, o dom ancestral de vocês aqui é extremamente intenso e é de transmutação, de energias densas, energia de cura e transmutação de energia densa. Você consegue andar
por caminhos aqui que as pessoas comuns não conseguem. É muito densa a energia para elas, mas vocês conseguem transmutar. Inclusive traz uma certa força para vocês. E vocês aqui, muito forte esse negócio aqui, desse tipo de Exu. Não entendo muito bem dessa religião, desse meio aí, mas procurem essas questões aí dos Exus das almas. Conselho final para esse grupo. Mensagem final para vocês. Conecte-se com as suas emoções, bastante energia de água aqui mesmo. Estudem, transmutem essas energias, se conectem com essa energia que tá aqui em vocês, tá? É muito forte essa coisa de talvez vocês se afastarem do ambiente que vocês estão para que vocês tenham uma visão mais ampla das coisas. E o afastar do seu ambiente é talvez até entrar no YouTube e começar a pesquisar umas coisas aí diferentes. Diferente do que eu acredito, ter uma visão diferente sobre a minha postura, como eu tô guiando a vida, como eu tô acreditando sobre mim, né? O que eu tô acreditando sobre mim, sobre o que eu mereço, sobre as minhas relações. Tem um pedido de transmutação aqui. Alguns de vocês estão destinados a irem para algum lugar, alguma viagem que abre um pouco a mente de vocês em relação a isso. E tem gente que tá naquela energia do 2 de ouros que eu falei aqui, na dúvida, não sei onde tá falando para vocês irem, tá? Mova-se para uma nova direção. Vocês estão sendo chamados para algo diferente aqui. É isso que eu tenho para vocês do grupo 1. Espero que tenha ajudado. Não se esqueçam de curtir aqui, se inscrevam também. Vou pausar aqui para o grupo 2. Só um minuto. Pessoal do grupo 2, como é que vocês estão? Vocês que escolheram o ovo cósmico. Tem uma energia muito forte aqui no campo de vocês, de alguns de vocês terem um dom para clarividência, tá? Isso ainda pode estar muito... Imagina que está muito adormecido em vocês. Tem muito forte isso daqui. Ao mesmo tempo, eu tô sentindo que vocês têm muito forte essa questão de talvez se sentirem incompreendidos ou uma dificuldade, vocês que estão muito numa fase de trabalhar os dons de vocês. Então aqui pode ter uma dificuldade em finalizar coisas. Eu posso começar e não terminar, ou tenho uma coisa de eu exijo tanta perfeição de mim que eu acabo não fazendo. Eu acabo não indo, não finalizando. Por favor, energias para o grupo 2. Aqui é muito forte, falando para coisas mais assim da nossa vida, do dia a dia, né? Muito forte energias aqui, energia de virgem, inclusive, tô sentindo. Muito forte energias para vocês trabalharem com algo que exige organização, que exige planejamento, liderança. Vocês conseguem trabalhar com questões muito de direcionamento, sabe? Orientação, direcionamento, organização, isso daqui muito forte. Se vocês estão no lado sombra, tipo no oposto disso, Karina, eu sou super desorganizada e isso e aquilo, entendam que é só você caindo no lado sombra desse negócio, mas isso daqui é quase que um dom seu mesmo. Você tem o dom de ajudar as pessoas a transformarem a vida delas, inclusive em relação a orientações. Por favor, energias para o grupo 2. Organização, orientação, como eu disse. Isso pode estar adormecido no campo de vocês, no sentido de vocês não terem... Eu não tenho liderança, eu não tenho pulso firme, liderança em relação à minha própria vida. E isso pode se dar de diversas formas aqui, tá? É algo que vocês têm que trabalhar, inclusive. Mas entendam que isso tá em vocês. Muitas pessoas com o chamado de se movimentar, de viajar o mundo, de
trabalhar online aqui, muito forte essa energia de trabalho online que você consegue se movimentar. Para alguns de vocês podem estar se sentindo perdidos. Como se a vida tivesse passado diante de vocês e vocês não tivessem sido os líderes de si. Não era eu que estava no banco do motorista guiando. Parece que eu não fiz as minhas próprias escolhas. Alguns de vocês podem estar sentindo isso. E na real vocês ainda têm tempo e vocês têm isso na energia de vocês. É como se vocês tivessem aqui um chamado para se lembrar, porque vocês já viveram isso em outras vidas. Olha isso daqui. Aqui tem um sentimento de incompletude, de não pertencimento. Tô ansiando, tô desejando pelo lar, pela minha casa. E é como se a minha casa fosse em outro planeta, em outro lugar. E aqui tá falando que vocês estão no ponto, viu? Tem um portal se abrindo aqui para vocês, para que vocês comecem a manifestar a essência e o dom de vocês. Inclusive só por vocês estarem vendo esse tipo de conteúdo, buscando algo diferente, já é um belo de um sinal para vocês. Por favor, o que o grupo 2 precisa saber aqui, por favor? Energias para o grupo 2. A luz está estourando um pouquinho. Deixa eu ver se consigo estabilizar. 7 de espadas. Tem gente que tá com uma dificuldade aqui, tá? Fugindo do próprio propósito, da própria energia. Deixando as pessoas guiarem a própria vida, a vida de vocês. Tô deixando as pessoas roubarem as minhas ideias, as pessoas digitarem o que eu deveria fazer ou o que eu não deveria fazer. Aceitando valores e ideias dos outros, sendo que eu não concordo com elas. O que esse grupo 2 tem que saber? E pode ter sido muito um casamento aqui, ou valores que não eram de vocês, na real vocês podem ter crescido aqui, ouvindo que as coisas tinham que ser assim e assado, e na real não era. Eu tô vendo que alguns de vocês, vou mandar real aqui, alguns de vocês, um casamento roubou todo o brilho, toda a energia de vocês aqui, todo o potencial de vocês. Muito porque vocês acreditaram, alguém fez vocês acreditarem que a vida era essa. Um exemplo bem clássico aqui dessa história, por exemplo, mulher, tá? A gente cresce ali, é socializado para achar que o casamento é isso, que o casamento é aquilo e que o marido sabe o que é melhor para fazer com dinheiro, com carreira, e de repente roubou toda a minha luz, todos os meus desejos, e eu tô aqui já adulto, uma adulta formada, filhos crescidos, e eu não sei para onde ir. E o meu poder aqui roubado de mim, e eu desejando alguma coisa que eu não sei o que é, eu tô desejando por uma casa, eu tô desejando pelo lar ou por um lugar que eu não sei, eu tô querendo ir embora, tô querendo manifestar outras coisas para mim. E na real aqui o chamado de vocês, porque vocês têm o dom da liderança, vocês têm o dom de organizar. O chamado de vocês é para vocês pegarem a rédea da situação. E aqui tá falando que você não é o do tipo que segue. Você é do tipo que abre teus caminhos e vai. E você pode muito ter feito isso na tua vida e você não tá sabendo. Seja o líder que você gostaria de ter. Vocês desejaram muito, por muito tempo, alguém que tivesse guiado e orientado vocês para uma direção boa. Alguns de vocês aqui, vocês têm muito forte essa energia de, por exemplo, eu ser professor, eu orientar as pessoas de alguma forma, eu guiar as pessoas de alguma forma.
Muito forte um chamado aqui para professor, inclusive. Algum tipo de ensinamento, assim. Alguns de vocês fizeram isso, só que vocês não estão percebendo. Por exemplo, Karina realmente vive isso daqui que você está falando. Mas você pode ter tido filhos. E quando você olha para os seus filhos, vocês veem pessoas que se formaram em ser humanos, que têm um bom caráter, que têm saúde, que estão indo bem, que estão encaminhados na vida, sabe? Você já fez isso. Você já liderou, você já orientou, você já formou um outro ser humano. E é importante que vocês tenham isso em mente para que vocês não fiquem desanimados, tipo, nossa, a Karina tá falando isso e realmente e agora? Não é isso, sabe? Não é como se a vida já tivesse passado. Tem gente aqui que é jovem, muito jovem ainda, e tá com essa ideia, essa percepção, esse sentimento de eu não me entendo, não me encontro bem, não me encontro onde eu estou, não me identifico com a vida que eu estou vivendo e eu não sei o que fazer para sair daqui. E muita gente tem um chamado para viver em outro país aqui. Não deixar que os valores dos outros se sobressaiam aos de vocês. Por exemplo, meu pai quer que eu seja bancário, mas eu quero estudar em Paris, sei lá, fazendo alguma coisa. Vá. Favor 7 de espadas. Acham que eu tenho um emprego legal aqui, mas eu quero largar tudo e tentar minha vida, sei lá, na Irlanda. Vá. Lógico que planejamento, tudo aquilo que eu sempre falo aqui, mas aqui tem muito forte um chamado de vocês guiarem, se guiarem. Eu guio a minha própria vida e muito um chamado para algo longe, para ganhar o mundo em algum outro lugar. Pode ser em uma outra cidade, inclusive. Tô vendo um outro lugar físico. Por favor, 7 de espadas. É que tem muita gente aqui que cresceu com, sabe, aquela percepção de valores muito. E o mundo não tá invertido, ou tá. E esqueci até o que eu tava falando. Alguns de vocês cresceram com valores sólidos mais do outro. O mundo, que é a energia de vocês aqui. Vocês já vêm com uma energia mais elevada. Imagina que vocês são almas um pouco mais antigas, um pouco mais sábias. Vocês têm uma energia mais elevada, então vocês podem e vocês devem guiar pessoas, orientar pessoas aqui. Mas vocês chegaram nessa vida e algo roubou o poder de vocês. Por favor, 7 de espadas. Cavaleiro de paus. E aqui eu tô sentindo o seguinte, vocês não parecem pessoas tão convencionais assim, tão, na real, tradicionais. Vocês podem ter as tradições de vocês, mas o comum do comum não serve, não funciona muito bem para vocês. Não por muito tempo. Por exemplo, eu posso sim me casar e ter filhos e ficar em um lugar, mas talvez isso não funcione para mim por muito tempo. Ou eu não me aquieto por pouca coisa, talvez, não que família e casamento seja pouca coisa. Parece que vocês têm uma necessidade de mudança, de crescimento, de alguma movimentação. É isso. De tempos em tempos. Isso, de certa forma, é natural do ser humano, mas para vocês isso daqui é um chamado muito forte, porque faz parte, né, desse DNA de vocês, uma expansão, uma elevação. E alguns de vocês conseguem esse contentamento, esse sentimento de pertencimento também, quando vocês veem alguém se elevando, alguém evoluindo. Karina, eu trabalho há 10 anos como professor no mesmo lugar, mas eu tô vendo como que eu tô colaborando e guiando as pessoas aqui. O dom de vocês é de orientação, é de liderança. E muito forte aqui um espírito livre.
E pode ser por isso que alguns de vocês não consigam ficar muito tempo em relacionamentos. Ou vocês se atraiam por pessoas que não ficam tanto tempo em relacionamentos, assim. Pessoas mais livres, pessoas mais expansivas, pessoas apaixonantes. Inclusive, isso daqui pode incomodar vocês de alguma forma. Eu olho para essas pessoas mais, não sei se é rebelde é a palavra, mais livre, mais nessa energia desse cavaleiro de paus aqui, eu fico, meu Deus, que desnaturada. E não que você queira ser assim, mas tem um sentimento de liderança e liberdade em você, que reside em você. E liderança e liberdade é diferente para cada um. Por exemplo, eu posso olhar para essas pessoas que não querem se comprometer e que ficam de farra para lá e para cá. E eu falo, meu Deus, que desnaturado. Mas na real, é como se, lógico, né, depende do caráter da pessoa, é como se vocês admirassem essa coragem dela de ser isso, de manifestar isso na vida dela, de viver, pausar um pouquinho aqui, de viver do jeito que ela acredita e sem estar nem aí com o outro. No sentido, tô falando que não é uma questão de caráter, tá, gente? Tô falando de, por exemplo, eu tenho um primo que nunca se casou e que, sei lá, vai viver assim para sempre. Não é como se ele estivesse enganando alguém, é só alguém que tá assumindo o que tá sentindo e tá vivendo do jeito que quer. São exemplos, espero que vocês estejam entendendo. Tem algumas coisas aqui que podem surtir um incômodo em vocês, que na real é só assim a tua alma falando, olha, em você tem um pouco disso e você não está conseguindo assumir. Você também tem esse espírito de pegar uma coisa que você acredita e tomar as rédeas da situação e viver do jeito que você acredita. Você não veio aqui para seguir ninguém, para guiar, você veio para guiar. A gente está falando de orientar, a gente está falando de ser o chefe aqui da própria vida. Você não veio para agradar, você não veio para seguir. Você veio para transmutar, você já viveu várias vidas aqui, você está deixando seu poder ser roubado por uns valores aqui que talvez não sejam nem seus, talvez sejam dessa sociedade, dessa cultura que você está inserido. E você pode estar muito frustrado na sua vida e é por isso. E é porque você está guiando aqui, se guiando por valores que não são seus. E ainda tem tempo de viver, porque eu já estou sentindo assim, algumas pessoas de Karina, realmente eu nasci numa época em que eu não tinha escolha e agora a vida já foi. Não foi. Você está vivinho aqui, pleno, vendo esse vídeo. Você consegue dar o seu jeito, você consegue se guiar aqui. Lógico, são planos, não estou falando que amanhã vai acontecer um milagre, mas aqui tem um chamado, o seu dom é liderança. E você não é uma alma jovem, não, com essa energia aqui do ovo cósmico. Já viveu muitas vidas, e se você tá achando que o seu chamado aqui é casar, ter filhos e tudo certo, não, é viver de romancezinho aqui, eu não tô vendo isso, tá? Inclusive. E alguns de vocês já viveram isso, mas o universo está falando, a vida não é só isso. E olhe para a história que você construiu. Tem gente que cresceu na vida, que criou os filhos estão bem, como eu falei, celebrem isso daqui. O que vem aqui para esse grupo? O que é importante eles entenderem desse dom deles? Vocês estão recebendo chamados aqui, ó, para vocês irem, para vocês se abrirem. Vocês podem estar parados aqui, vocês sentam lá, colocam a cabeça no travesseiro à noite e falam, meu Deus, para onde que eu vou? E eu não estou me encontrando aqui, eu estou perdido. É uma questão de se abrir. Não tem um enigma muito forte aqui não para vocês, tá? É questão de sentir. E quando vocês sentem, vocês são essa rainha de paus. Isso é liderança, isso é fogo, isso é espiritualidade, sensualidade. Não importa a sua idade aqui. Tem gente que tem vontade de mudar completamente aqui. As roupas que eu uso, enfim, uma época aí da minha vida eu não podia, hoje eu tô afim de usar uma roupa diferente.
E vão falar, nossa, mas o que ela tá fazendo? Faça. E eu sei que não é fácil assim, né? Mas aqui tem algo que tá roubando o poder de vocês. Vocês estão de costas aqui, as pessoas não estão vendo a verdadeira essência de vocês. Talvez vocês não estejam vendo. E é hora, o enigma de vocês é isso, é entender que é hora de se abrir, de sentir o que está na essência de vocês. Vocês já são, ó, de muitas e muitas vidas, vocês não são criança, vamos por assim. A alma de vocês é de sabedoria aqui, vocês só não estão abrindo, vocês não estão se permitindo sentir isso daqui. Vocês podem estar fechados. O que o grupo 2 precisa entender dessa situação? E isso daqui é muito uma energia assim de tipo, eu não aceito opiniões mesmo, mas não de uma forma egoísta. É um assim, eu tô achando que vocês já deixaram as pessoas é, darem opiniões assim da vida de vocês por muito tempo. Você deve ser assim, você deve se comportar dessa maneira e fazer isso e se vestir assim e não, vocês não são assim. Vocês vieram para outras coisas. Isso aqui é liderança. Eu não sigo. Não tô vendo pessoas que seguem. Por favor, Rainha de Paus. E alguns de vocês, o que aconteceu? Se vocês chegaram nesse nível de alguém tá um pouco reprimindo vocês, vocês podem ter se transformado em pessoas controladoras, pessoas um pouco amargas. Clarifica a Rainha de Paus. Ou estarem se transformando nisso. As de Paus. Tô negando recomeços, transformações aqui para mim, um desejo. Tem gente que tem um desejo de mais sensualidade, mais fogo na vida, inclusive. E eu posso ter crescido, olha que moça, que gente bonitinha aqui, né? Olha essa energia. Recatado, belo, recatado e do lar. Vocês não são isso. E eu não tô falando de nesses, para alguns de vocês é assim, é vocês querendo ser mais sensuais e mais ousados. Para outros é na personalidade mesmo. Eu não sou essa pessoa meio, né, quietinha, que aceita tudo e que é sim, senhor. Eu não sou essa bela recatada do lar. Não, eu sou essa rainha de paus aqui. E essa rainha de paus é fogo. Essa rainha de paus vem com energia de liderança. Isso é um dom de vocês. De comunicação, de criatividade, de preencher o ambiente quando chega, de falar alto, sabe aquelas pessoas, não gritando, mas assim, quando eu falo, eu me faço ser ouvido. E aqui tem um chamado forte para transformação, se vocês não são assim, tá? Alguns de vocês podem estar se sentindo bem do derrotado aqui, com esse 5 de espadas. E aqui tem um chamado, se vocês não estão nessa, 5 de espadas. Baralhando um deck diferente. 5 de espadas. Tem um chamado para uma transformação aqui para vocês. De pensar mais em vocês, esquentar menos a cabeça com o que o outro pensa, com o que vão falar. E muito uma energia aqui de... Tem uma coisa de você acabar... Você mesmo derrota essa energia de postura de pessoa muito passiva. Vocês não são passivos. É isso. Tem um chamado para alguns de vocês de derrotarem esse personagem que vocês criaram de vocês. De que eu sou passivo, bonitinho e quietinho, não. Tá na hora de vocês lutarem por quem vocês realmente são. Clarifica, por favor, Cavaleiro de Paus. E se vocês estão já nesse caminho, 3 de copas, eu vejo vocês celebrando as coisas nesse sentido. E o 10 de paus invertido. Aliás, 3 de paus invertido. Tem um chamado muito grande para diversão, para fogo, para leveza no campo de vocês.
Mais contato com a natureza que vocês estão sendo chamados também. Clarifica esse 3 de paus. A lua. Parece que aqui tem dois grupos aqui. Tem um grupo que está tão preocupado com o futuro e com estabilidade, com todos aqueles valores que colocaram na mente de vocês, que não faz nada, não se joga em novas coisas. E tem um outro grupo aqui que, por estar se deixando tanto levar pelo que os outros acham que você deve fazer, eu tô no banco do passageiro em relação à minha vida, eu não tô pensando tanto no futuro. Eu tô deixando a vida me levar. O futuro que eu vou ter é o futuro que vão escolher para mim. E aqui o universo está falando que não. O futuro que você tem que ter é o que você vai escolher. E muito forte essa energia de não ficar esperando. A vida não é só amor, não é só romance. Não ficar esperando isso. É isso. O dom de vocês aqui, a energia de vocês, muito os enamorados. Imperatriz. Tem gente que quer fugir de uma vida aqui, de casamento, de filhos, de um normal, ou tradicional, no mínimo. Eu sinto que eu quero viver algo diferente. É para vocês irem. Energia de vocês bem direta. Vocês estão sendo chamados para liderar algumas pessoas, para liderar um povo. 4 de ouros aqui. Parece que vocês sentam na porta da casa de vocês e desejam algo diferente. É hora de ir. É isso. E é estável aqui, é estável, mas aqui tá sendo chamado para ousadia. Para não esquentar tanto a cabeça. Inclusive aqui, ó, página de paus no fundo do deck. Fogo. Renascimento no campo de vocês, energia da fênix. É hora de ir. E não achem que vocês são. Esse rei de espadas é como se eu tenho a sensação como se ele fosse um Marte, esperando sempre o pior e achando que a vida tipo já foi para ele. Não foi. Que tem um chamado para vocês irem, para vocês tomarem as rédeas da vida de vocês. Vocês têm muito, tem um dom aqui muito forte. Vocês têm muito para entregar para o mundo ainda. Vocês têm muito conhecimento, vocês têm vidas em vocês. É como se fosse para vocês fazerem uma viagem, uma movimentação aqui que lembra vocês disso. Lembra do plano de vocês, o plano de alma aqui, né? Eu lembro. O destino de vocês aqui, vocês ainda estão escrevendo. Não deixem que outras pessoas escrevam algo que é você que tem que escrever. Muito forte aqui esse dom de liderança. Vocês são pessoas que estão destinadas a preencher o ambiente quando vocês chegam. Energia final para esse grupo aqui. Conselhos. Energias finais aqui para o grupo 2. O tambor, sonho e viagem. É hora de ir. É hora de começar a trazer de volta essa energia em vocês. E se vocês já estão, Karina, eu já sou meio assim, mergulha nesse negócio e vai sem medo. Tem gente aqui que realmente está destinado a ir para outro lugar, físico. É hora de ir. É isso. É isso que eu tenho para vocês do grupo 2. Espero que tenha ajudado, espero que tenha ficado claro também. Não se esqueçam de curtir, se inscrevam aqui. Vou pausar um pouco para o grupo 3, só um minutinho. Pessoal do grupo 3, como é que vocês estão? Cheguei aqui. Vamos lá. Vocês têm uma questão com comunicação muito forte. Para alguns de vocês têm uma ligação muito forte com música, tá? A voz de vocês. E a voz não precisa ser necessariamente enfim, o canto, enfim. Pode ser uma escrita, mas a tua voz tem um poder muito grande aqui, né? Vocês podem se sentir bem pequenininhos em relação às coisas, ou assim, quem bate o olho
pode achar que você é uma pessoa comum, ou você mesmo se sentindo assim, mas aqui tem um poder, uma voz que tem um poder muito grande. E é importante vocês terem isso em mente, porque a gente está falando de dons, né? A gente está falando do que vocês têm de mais precioso e que pode estar muito, muito escondidinho. Algumas pessoas aqui, elas podem ser até meio tímidas. E quando vocês falam, tem gente aqui que pode chegar no nível de às vezes eu explodo, Karina. Eu vou guardando, guardando e às vezes eu explodo. Ou eu tô me afogando aqui com as minhas ideias, com a minha voz, eu tô me afogando com o que eu sinto. É importante vocês terem isso em mente, porque eu tô vendo que para alguns de vocês tem algo que tá se desenvolvendo, tá desabrochando em vocês. É importante. É importante que vocês ajudem isso. Ajudem nessa movimentação. Tem gente que está entre a cruz e a espada em relação a algumas coisas, em relação ao que fazer. Por favor, o que o grupo 2 aqui, o que o grupo 3 precisa saber? O que são esses dons deles? Por favor, clarifica um pouco mais os dons na mesa. 7 de copas. Tô sentindo uma energia um pouco parecida com a do grupo 2. Lá era uma energia de liderança. Aqui parece que vocês conseguem, de certa forma é parecida mesmo. Vocês conseguem clarear a mente das pessoas. É quase uma orientação também. Tem um poder muito grande na voz de vocês. Para alguns de vocês, o que vocês têm a dizer acalma muito as pessoas. E eu tô vendo assim que é importante que vocês falem para há momentos em que você se sente perdido, é importante que você escreva, que você fale, que você organize um pouco o que você está sentindo, porque você consegue se orientar. E você pode ter várias ideias. Não sei, clarifica por favor aqui o 7 de copas. Tenho ideias, opções, eu sinto muito, eu penso muito, mas eu tô meio perdido em relação ao que manifestar. Por favor, 7 de copas. Rainha de espadas. Muito forte esse dom em vocês aqui de clarificar a mente, clarear a mente das pessoas. Dar um direcionamento muito bom para elas. Aqui tem um chamado para que vocês saibam se impor muito forte também, tá? Eu não tenho medo de falar o que eu penso, o que eu sinto, de falar a minha voz, de compartilhar. Por favor, energias para o dom do grupo 3. 10 de ouro, 7 de espadas, inclusive o grupo 2 eu acho que estava com essa energia. Vocês têm a possibilidade de ganhar muito dinheiro usando a própria voz. Usando a criatividade, mas é algo que vem de vocês, é da voz de vocês. Cantando, algo criativo, algo escrito, muito forte, algo escrito. Tem gente que pode roubar as ideias de vocês aqui. Por exemplo, quando eu preciso de uma orientação, de clarear alguma coisa, eu vou lá e falo com o grupo 3. Quando eu preciso de uma ideia, de uma luz, eu vou lá e falo com o grupo 3. E aí essa pessoa, ela consegue muito bem através dessa orientação de vocês. Aqui nesse grupo eu tô vendo mais orientar e aconselhar. E no grupo 2 eu tô vendo mais uma energia de liderança. É um pouco diferente.
Aqui tem pessoas muito voltadas para a criatividade, muito voltadas para energias de, por exemplo, eu ser um psicólogo, eu ser, sabe, algo assim, algum tipo de conselheiro, algum líder religioso. Eu estimular as pessoas, a criatividade das pessoas com a minha voz, com o meu trabalho. Eu sou músico, eu sou pintor, eu sou escritor, sabe? É algo muito criativo aqui. Vocês têm um potencial muito grande de ganhar dinheiro com isso, de construir estabilidade com isso, mas vocês podem estar se achando muito comuns. Artesanato muito forte aqui também. Vocês podem estar achando que vocês são mais do mesmo, ou vocês estão deixando as pessoas pensarem que vocês são comuns. E vocês não são comuns. Clarifica, por favor, o 7 de espadas. Tô sentindo que vocês ainda não tiveram essa percepção aqui. Como se não tivesse emergido. Eu não tô conseguindo me enxergar. Ou eu até enxergo isso em mim, mas eu não tô conseguindo ver meios de manifestar isso daqui. Karina gosta de cantar, mas eu não sei como que eu vou me sustentar assim. Por favor, 7 de espadas. Cinco de ouros. Tem uma crença aqui forte, limitante. Eu não queria falar isso, mas 7 de espadas, por favor. 7 de espadas sendo clarificado pelo 5 de ouros e pelo cavaleiro de copas. É como se alguns de vocês olhassem para pessoas que estão muito bem estabelecidas na vida e vocês tivessem, se for, por exemplo, trabalho, eu tô olhando para alguém que já faz muito sucesso, que está muito bem estabelecido e eu me comparo. E aí eu tenho insegurança de fazer o que eu vim fazer, que é o meu dom. Para alguns de vocês têm medo de se mostrar, têm insegurança de, por exemplo, quero criar um canal no YouTube, tenho insegurança de dar minha cara a tapa, de abrir meu coração e falar é isso. De falar o que sente, inclusive. Alguns de vocês não falam as coisas, vocês não falam o que vocês estão sentindo. E eu tô vendo gente com ideias muito boas. Mas é uma pessoa que tem vergonha, é uma pessoa que tem insegurança, alguma ferida envolvendo rejeição, um medo de não ganhar dinheiro. Eu vou, além de não ganhar dinheiro, eu passo vergonha, sabe? 5 de ouros. Cavaleiro de ouros. Alguns de vocês já tentaram seguir esse caminho. Só que aqui é um processo. Pode ter, por exemplo, eu, sei lá, quis trabalhar com música. Isso era um processo e nessa demora eu achei que nunca viria. Eu fui ficando preocupado, achando que era ilusão, achando que era sonho demais. É como se alguns de vocês, a voz de vocês tirasse pessoas, inclusive de algum tipo de depressão, de algum tipo de dificuldade. E aqui é como se o universo estivesse falando que vocês conseguem usar essa voz talvez de uma forma diferente. Por exemplo, talvez eu não seja um artista pop, sei lá, ou um escritor best-seller, eu não sou pop. Mas eu ainda faço diferença na vida das pessoas e eu ainda construo a minha estabilidade com isso. Não deixem que vocês não consigam usar uma coisa que é um dom de vocês aqui, isso aqui é passado dos ancestrais de vocês. Não deixem de usar isso daqui porque vocês estão olhando para o outro, porque vocês estão inseguros. Ou porque vocês já têm algo estável e estão com medo de arriscar nisso. O mago, por favor. Aqui tem um chamado para um pouco mais de objetividade, de foco no que vocês estão guardando com vocês aqui.
7 de ouros com 2 de copas. Tem gente aqui muito preocupada em manifestar um amor romântico do que ir. Tem muito forte uma coisa aqui de, por exemplo, eu sou sei lá, eu sou um psicólogo e eu foco em terapia de casal e me dou muito bem com isso. Sou assistente social, sabe? Tem alguma coisa aqui que vocês conseguem ajudar muito bem as pessoas. E é como se vocês olhassem depois para tudo organizadinho, vocês orientaram essas pessoas e elas estão indo bem. Por favor, 7 de ouros. Vocês conseguem unir pessoas aqui, muito forte essa questão de união. 7 de ouros. Vocês podem ganhar dinheiro com isso de alguma forma. 6 de ouros. E esse 2 de copas. Os enamorados invertidos. Tem uma coisa de talvez vocês estarem focando no que vocês não têm. E muito distraídos aqui querendo manifestar alguma outra coisa, principalmente romance. Não é todo mundo aqui, mas eu tô vendo algumas pessoas deixando o potencial de lado porque tá querendo manifestar um romance. Tô querendo manifestar um casamento, tô querendo, sabe? Não que seja errado. A gente tá aqui para viver várias coisas mesmo, mas aqui parece que quando você tá nessa energia, você deixa o resto de lado, você se afunda muito nisso daqui e tira, isso vira tanto teu foco e tua prioridade que você não olha muito para as outras coisas. E eu tô vendo algumas pessoas aqui que conseguem olhar o outro, aprende só de observar, é isso. Então é importante sim que você observe no externo, mas não que você se compare, não é para se comparar. Tem uma questão de vocês aprenderem só observando. Vocês realmente têm alguma sensibilidade aqui para captar as emoções das pessoas e saber lidar com elas. Seja com orientação, como eu falei, seja com eu uso isso de inspiração. O que o grupo 3 precisa entender dessa história? Desse dom deles? Como se vocês tivessem uma voz muito forte. 6 de copas. Sete de ouros. E alguns de vocês têm uma certa consciência disso, mas vocês acham que é só um sonho, vocês não vão conseguir. A realidade de vocês já bateu. A realidade bateu em vocês. Tem uma questão aqui que pode ser que vocês tenham pessoas que dependam de vocês, principalmente familiar, mais velho, e vocês estão achando que um sonho aqui já foi. E me parece que não, parece que vocês conseguem, é um dom de vocês. Como é esse dom, você consegue transmutar de uma forma em que você ganhe dinheiro com isso. 7 de ouros. Vocês estão esperando a manifestação disso. Alguns de vocês já estão sim colhendo alguma coisa por esse dom. Só que vocês estão olhando para algumas pessoas que estão muito melhor. Na visão de vocês, essas pessoas estão mais bem estabelecidas, financeiramente, principalmente. 7 de ouros. 4 de paus. Vocês têm um dom de ouvir muito bem também. Vocês conseguem ouvir
as pessoas. 8 de copas. Parece que vocês estão entrando aqui numa fase, vocês tiveram que virar as costas para um sonho. E alguns de vocês estão entrando muito numa fase aqui de eu ter que lidar com coisas mais da 3D. Passando por um divórcio, tô passando por algumas coisas aqui, mais da minha vida, da vida aqui na Terra. E isso parece um sonho distante. Parece que vocês começaram alguma coisa e vocês podem ter parado. Por exemplo, eu comecei a estudar para psicologia, vamos por assim. E eu tava assim, recebendo alguns resultados disso, já tava no meio do curso e eu parei. Eu tive que parar por algum motivo. E alguns de vocês foi por medo, assim, não sei, parece que vocês começaram a se comparar. E aqui tá falando que é um processo. Tem gente aqui que sempre foi a fortaleza da família. Exatamente por esse dom de vocês aqui de ouvir e de falar e de... É como se você que resolvesse as coisas lá. Você que fosse um mediador, talvez, de algumas coisas. E você sentisse que sem você as coisas não fluiriam. Isso é um dom seu, mas aqui tá falando para não deixar que essas coisas que, por exemplo, obrigações de família, enfim, de amigos, de outras coisas aqui, te distraiam de um propósito teu. É como se você devesse usar o seu tempo para fazer algo desse seu dom. Amigos podem te procurar para algumas coisas, para uma conversa, para ajudar nas emoções, na cabeça delas aqui. Família. Então você pode se distrair, se doando muito para o outro, quando você poderia estar usando esse tempo para você, para algo lá no teu futuro. E não é errado, e às vezes é até uma obrigação, sabe? Karina, não tem como eu deixar de dar suporte para minha família. Só que aqui tá falando que você tem isso e que é para você fazer algo a mais disso. 3 de paus com a rainha de copas. Parece que é para você ali no futuro estar contente com o que você está fazendo. E tá se nutrindo mais. Vejam-se, vocês não estão se relacionando com pessoas em que vocês estão se doando. Isso tinha um pouco no grupo 1, se doando, e a pessoa é mais fria, a pessoa é confusa. E aí as suas emoções, as suas necessidades emocionais nunca são supridas. Porque é você que está na posição de se doar, e aí eu acabo me relacionando até com pessoas mais frias, mais racionais, que não sabem lidar com as emoções, e aí eu ajudo ela a lidar com as emoções dela. Isso não é como se você atraísse essas pessoas, e isso não é muito bom para você. Não nesse sentido. Tem gente aqui que pode ter muita água no mapa. Câncer, Escorpião e Peixes. Clarifica a torre. Eu tô sentindo um chamado nesse grupo muito profissional, a torre. Para vocês fazerem algo com esse dom e é algo muito profissional. Ganhar de fato dinheiro com isso. Muito mais do que, tipo... Não é muito mais, mas aqui tem um chamado forte. Não é só uma questão de, sei lá, eu vou ajudar a humanidade. Você ajuda, mas aqui tem um chamado de... Talvez você já esteja fazendo esse seu papel na humanidade, mas você ainda não está ganhando dinheiro com isso. E você merece ganhar estabilidade com isso, estabilidade material. O eremita com o lado sombrio, o lado sombra. A torre. Aqui, para alguns de vocês, tem um chamado de... Vocês têm medo de deixar algumas coisas aqui ser chamados de egoísta. Vocês têm um chamado para quebrar uma questão aqui de codependência, algumas relações de codependência na energia de vocês.
É isso. Por exemplo, eu ajudo sim os meus familiares aqui, mas eles podem ter muita capacidade de viver muito bem sozinhos, são pessoas independentes. Alguns de vocês têm medo de caminhar sozinhos, de enfrentar o que vocês têm que enfrentar sozinhos. O quanto vocês estão em relações de codependência porque vocês estão com medo de ou deixar alguém enfrentar a própria vida, ou vice-versa. Para alguns de vocês pode ser filho, mas são filhos que já estão podendo se virar muito bem sozinhos, tá? Já estão na idade já de ir guiando, se guiando. E tá na hora de você ir. Tem gente que viveu, passou por uma torre, por algum tipo de divórcio aqui, para que você realmente começasse a andar na tua jornada solo. E você parar de se doar tanto e você parar de ficar vivendo assim, com medo. É o universo falando se é vai ou vai. Porque é a hora de você entender seu poder e se guiar sozinho. A estrela aqui no fundo do deck. É hora de ir. E o que você quer, na real, muito teu dom aqui, muito espiritual, se manifesta nesse caminho que você está indo. Aqui o chamado de vocês é muito mesmo para que vocês ganhem dinheiro com a própria voz, com o poder da tua voz, poder do teu direcionamento. O chamado aqui, se vocês já estão fazendo isso, é para não se comparar. É isso. Dom da fala aqui, de escuta, de... Imagina que é bem trabalho de psicólogo isso daqui. A pessoa te fala algumas coisas, você consegue ouvir, entender, transmutar um pouco das emoções dela e passar de uma forma bem organizadinha para ela. E você consegue fazer as pessoas crescerem assim, mas você pode não estar conseguindo crescer com isso, você. Transmutar essa energia aqui. E como você transmuta? Não tenha medo, não se comparem com quem já está bem, não tenha medo de querer ganhar dinheiro com isso. Não achem que por ser um processo vocês estão estagnados também, porque aqui tem uma questão de... é uma construção, é um processo. Você não vai acordar amanhã e tá ganhando muito, muito dinheiro, ou já está formado. Por exemplo, tem gente aqui que pode estar querendo estudar, fazer algum curso para isso, mas continuando o exemplo de psicologia, é 5 anos, né? Um curso. E aí? E aí vocês se desanimam e falam que o sonho está distante, mas não. Não se sabotem assim. Vocês ficam entre a cruz e a espada num negócio que é o dom de vocês. Energia final para o grupo 3. Entendam que a voz de vocês tem um poder imenso. Confie em forças superiores. O xamã. E aqui vocês têm uma facilidade gigantesca, gigantesca para aprender algo. É realmente um dom de vocês. Lógico que vocês vão ter que estudar e praticar, enfim. Mas é realmente um dom de vocês aqui. E parece que vocês já estão sentindo para onde que é a direção. Só que vocês não estão confiando de ir. Movimentem-se para essa direção. É isso. É isso que eu tenho para vocês. Espero que tenha ajudado. Se ajudou, deixem um joinha aqui, se inscrevam no canal e até a próxima.